Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jairo Bauer, médico psiquiatra, e esse é o primeiro episódio do BiolabCast, o podcast mensal que a gente vai falar de temas centrais sobre saúde e qualidade de vida. Essa jornada de conhecimento oferecida pela Biolab está disponível nas principais plataformas. Pessoal, todo mês um tema novo, né, para a gente discutir com vocês. Se você quiser saber tudo o que está acontecendo, é só acompanhar os canais da Biolab, as redes sociais da Biolab, para ficar inteirado. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar de sono. Março é o Dia Mundial do Sono. A gente sempre recebe convidados, especialistas muito especiais para falar com vocês. E hoje a gente começa aqui com a doutora Andréa Bacelar, neurologista, especialista em medicina do sono e diretora da ABS, Associação Brasileira do Sono. Oi, Andréa, tudo bom? Querido, um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo, que esse público nos goste muito e aprenda um pouco, sobre o que a gente vai falar aqui, esse bate-papo. Muito legal. E a gente está aqui também com o Dr. Felipe Ribeiro. O Felipe é neurocirurgião, o Felipe trabalha muito focado na questão da dor e o Felipe é especialista em medicina endocannabinoide pelo Weekend Academy. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado. Como a doutora Andréa falou, eu acho que o objetivo maior aqui é que as pessoas consigam entender a importância do sono. Isso é fundamental em vários processos do seu dia a dia. Andréa, começo com você. Vamos lá. Sono é uma questão central, importantíssima na vida de todos nós. E pesquisas indicam que quase a metade dos brasileiros enfrenta alguma dificuldade, algum problema de sono, Queria começar te perguntando o seguinte: afinal de contas, o que a gente precisa fazer para melhorar o sono dos brasileiros? Jairo, é um problema assim acaba sendo um problema de saúde pública atualmente, Depois da pandemia, a gente dobrou, triplicou os principais transtornos de sono. A gente tem mais de 100 problemas de sono na classificação. Mas os grandes pilares, os maiores pilares estão na insônia e em problemas respiratórios do sono. E se a gente for olhar para o mundo, a gente só replica as mesmas publicações que acontecem no mundo, em que 30%, 40%, olha que número absurdo, tem problema de sono, tem insônia. E aí, insônia da maneira mais ampla que a gente pode definir, porque muitas pessoas dizem que têm insônia e não têm insônia, e outros não acham ou se acostumam com um sono de má qualidade ou com uma quantidade, um tempo total de sono menor e acham que não têm insônia. Então, eu acho que o mais importante é as pessoas que estão agora nos assistindo situarem: será que eu tenho esse problema? Será que alguém da minha família, alguém que eu conheça tem esse problema e a gente possa melhorar, a gente possa buscar ajuda? Então, acho que é por aí que a gente tem que alertar a população. Começando por aí, André, o que é um sono de qualidade? Como que a gente sabe que está dormindo bem ou que está dormindo mal? Como que a pessoa pode entender isso ou entender que alguém com que ela se relaciona, um parente, um familiar, está enfrentando uma dificuldade? É muito importante essa sua pergunta. Para a gente definir o nosso sono de qualidade, o melhor é no final de semana ou nas férias, porque durante a vida o relógio desperta, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, então a gente acaba não respeitando o nosso ritmo biológico, que logicamente é individual e é genético. Então a gente não pode dizer que eu quero dormir tal hora, que eu quero acordar tal hora, que eu quero passar a ser um vespertino, que eu quero dormir somente 6 horas para aproveitar a vida. Não é assim, a gente tem que respeitar esse ritmo. Então, se eu vou dormir no momento que o meu ritmo define, estou com sono, vou me entregar ao sono. Desperto espontaneamente, sem um despertador, sem um filho, sem uma obrigação e tal. E vivo aquele dia com um bem-estar físico e mental, eu determino: o meu horário de dormir é esse, de acordar é esse, e eu preciso de 7, 8, 9 horas de sono para estar bem. Então, é a partir deste momento que a gente define esse sono de qualidade. Se eu estou dormindo menos do que eu preciso,
Ou se eu durmo um tempo adequado, mas eu não estou bem, eu acordo cansado, sonolento, irritado, sem memória, enfim, com outras queixas de saúde que começam a aparecer, aí a qualidade desse sono também pode estar comprometida. André, privação de sono e insônia, a gente consegue definir um pouquinho as diferenças entre essas questões? Consegue, né? A privação é um evento voluntário e é o principal transtorno de sono do mundo. Sono insuficiente e que nós causamos. Nós entendemos que eu tenho que me privar de sono porque eu perco tempo dormindo ou porque eu tenho outra jornada, tenho outro trabalho, chego a casa e vou começar as atividades de casa e vou tendo débito de sono. Entendendo que sono perdido é sono perdido. Né? As pessoas tendem a ter esse jet lag social, que nada mais é do que de segunda a sexta eu durmo mais tarde, acordo com o despertador mais cedo e no final de semana eu vou dormir 8, 9, 10, 11 horas de sono. Entendendo que não funciona desta maneira, a gente tem um sol que nasce, sol se põe, e a gente tem que respeitar esse ritmo a cada 24 horas, porque isso vai gerar consequências em médio e longo prazo. Então, privar-se de sono é isso. Eu estou com sono, eu preciso dormir, mas aí eu vou utilizar estimulantes, por exemplo, ou luminosidade para ficar acordado. Eu precisaria dormir até tal hora, mas o despertador toca 1 hora, 2 horas antes do meu horário biológico. E aí eu vou vivendo isso cronicamente. E durante o dia eu vou estar cansado, vou estar sonolento, vou ter consequências também. A insônia, não. A insônia, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu estou esgotado fisicamente e mentalmente, mas eu não desligo. É um estado de hiperalerta ou hipervigilância, do inglês hyperarousal, que é difícil essa tradução, mas então eu estou alerta. E muitas pessoas até dormem, a gente estuda o sono, ele está dormindo, mas a sensação é que não está. Então a pessoa escuta o barulho do freio do carro, a buzina, o cachorro latir, o ronco do marido e diz, não dormi nada. Ele até dorme, mas ele não aprofunda o sono porque esses inputs de neurotransmissores, de hormônios de alerta, eles não desligam. Então, a gente fica nesse status de hipervigilância ou efetivamente eu acordo. Né? E a gente tem, e aí já entrando em alguns tipos de insônia, eu posso ter dificuldade para pegar no sono. É uma forma de insônia. Eu posso ter dificuldade em manter o sono. Eu durmo rápido. Mas 2, 3 horas após eu estou acordando. E a gente define insônia de manutenção passar pelo menos 30 minutos acordado. Que podem ser 30 minutos consecutivos, podem ser 2 vezes de 15 minutos, 3 vezes de 10 minutos, ou um sono fragmentado a noite inteira, ou despertar precoce também. Quer dizer, eu desperto 5 horas da manhã, não estou satisfeito, preciso dormir, mas não consigo dormir. Então, isso é um grande diferencial até para a gente traçar estratégias com esse indivíduo. O que a gente tem que fazer para melhorar esta queixa deste tipo de insônia? Então, em resumo, a gente pode ter essa insônia, essa dificuldade de pegar no sono, de manter o sono, ou esse despertar mais precoce, essa insônia terminal. Então, esse é uma diferenciação básica dos tipos de insônia. Quanto ao horário, tá. Né? A gente tem, aí extrapolando, né? A gente tem um tipo de insônia muito estudado, que é por tempo total de sono. Um estudo da Pensilvânia, um grupo da Pensilvânia, o Viconzas, ele define, na maioria das publicações, e é um marco, 6 horas é um marco. Dormir menos do que 6 horas gerará uma morbimortalidade maior. O que é morbimortalidade? Mais chance de ter outras doenças físicas e mais chance de morrer precocemente por eu estar dormindo menos do que 6 horas. Então, esse tempo total de sono, às vezes a gente precisa investigar, porque o paciente não vai te dizer, olha só,
Eu durmo 5 horas e meia. Ou então ele vai dizer que sempre dorme menos do que efetivamente ele dorme, que pode ser com qualidade ruim. Mas, às vezes, a gente tem que investigar quando a gente pensa em tempo total de sono. Uma outra questão é a cronicidade. Quando a gente define transtorno da insônia, eu não estou falando de uma insônia situacional. Todos nós aqui já tivemos insônia, claro. né? Então, uma insônia situacional, estou vivendo um problema pontual, estou com alguém internado, estou mudando, estou fazendo uma prova, estou com um problema financeiro. Quantos nós agora na pandemia passamos por problemas financeiros? Então, isso é uma insônia situacional. Agora, se isto acontece 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, aí a gente define transtorno. Aí a gente já está diante de um problema pontual que precisa ter um olhar adequado, que a gente precisa de ajuda, buscar ajuda médica. Infelizmente, as pessoas que nos procuram, né, têm 5 anos, 10 anos, nunca dormi bem. As pessoas têm que entender, e isso é muito importante. Da mesma maneira que a gente busca, eu tenho que fazer exercício, eu estou sobrepeso, eu tenho que perder peso, eu tenho que dormir. Eu preciso dormir, é um boicote, dormir mal, dormir pouco. Essa conta vai ser paga em algum momento. E a gente tem, falando de mais um tipo de insônia, é que o transtorno puro da insônia é só 20% da população. E os outros 80% está onde? Na chamada insônia comórbida. Esse nome significa o quê? Uma insônia associada a um outro problema. E esse outro problema piora a insônia e a insônia piora esse outro problema. Então, essa comorbidade também precisa ser investigada. Quer dizer, não é só cheguei no médico por uma queixa específica, né? Fui lá porque eu tenho dor no joelho. Fui lá porque eu estou fazendo meu preventivo, né? Fui lá E aí, no finalzinho da coisa, que eu estou dormindo mal? Não, dormindo mal, senta. Vamos conversar sobre isso. Vamos começar uma outra investigação. Porque essa comorbidade é muito importante para a gente determinar a conduta. O que eu vou fazer? Eu durmo mal e eu acordo de noite porque eu estou com dor? Eu durmo mal e eu tenho pressão alta? Eu durmo mal e eu paro de respirar? Então, eu durmo mal e eu levanto para urinar várias vezes à noite? Então, são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que individualizar para que a gente possa ter um tratamento adequado, preciso. Felipe, a Andrea falou essa questão da insônia, né? E ela relaciona muito a outras questões de saúde, né? A maior parte dos casos de insônia tem uma outra questão clínica associada, né? Você trabalha muito com dor, né? Você vê uma associação muito grande de dor e dificuldade para dormir, dor e insônia? E ela falou de uma forma brilhante, né? Isso vira um ciclo vicioso. O paciente ele tem dor, piora a qualidade do sono, o sono piora a qualidade da dor, ele não tem a recuperação do tecido que precisa, ele não tem o controle do transtorno de humor, por exemplo, de depressão. Isso tudo vira um ciclo, né? Eu sempre falo para o meu paciente no consultório, qual atividade você passa 8 horas do dia fazendo? Dormir você passa 8 horas do dia, deveria pelo menos. Então isso deve ser fundamental para o seu organismo, para tudo, né? Então, entender a importância do sono, eu acho que é fundamental e eu acho que todo médico deveria ter essa noção. A gente está falando algumas coisas que são super importantes, né? Insônia ou dificuldade de dormir é uma questão muito comum, né, na população hoje, no Brasil, né? Em algumas vezes é um problema puro de insônia, como a Andrea falou. Em outras tantas vezes, né, está associado a alguma outra questão. E essa falta de sono, a Andrea está trazendo para a gente, vai cobrar um preço, né? Quais são os principais impactos para a saúde, Andrea? Tanto na coisa mais aguda, né, na questão mais imediata, como no longo prazo. Eu vi que você falou de morbidade, você começou a costurar um pouquinho essa história. Conta para a gente como que isso acontece. Em curto prazo, todos nós já vivemos isso, né? Acordamos e estamos irritados, mal-humorados,
nosso reflexo não funciona muito bem, nossa concentração, nossa atenção. Então, a parte cognitiva que passa pela atenção, pela resposta, né, chamada função executiva, eu tenho que responder a um problema, solucionar um problema. E a memória de curto prazo, a memória de trabalho, a memória do dia a dia. Com isso, eu começo a ter acidente. Se eu estou lidando com um número, eu boto uma vírgula no lugar errado. Olha o que isso pode gerar de problema. Se eu estou lidando na cozinha, eu posso me cortar. Uhum. Se eu estou no trânsito, eu posso bater com o carro e posso matar alguém. Uhum. Então, são questões imediatas muito sérias e que as pessoas vão se acostumando. Isso é que é o problema. As pessoas têm que entender que a gente não pode se acostumar a mais uma noite dormindo mal, mais uma noite dormindo mal. Agora, impacto econômico nem se fala, tem muitas publicações mostrando o que isso gera de falta ao trabalho, de alteração de produtividade, né? E aí de internação. Por que internação? Porque em médio e longo prazo, dormir mal, existe uma associação muito grande de humor e sono. Esse binômio depressão e insônia, ou ansiedade e insônia, né? Tem um estudo do Ohio que você deve ter, é um estudo, enfim, muito difundido, que vai aparecer antes, concomitante ou depois. Mas a gente vai ter as duas situações. E aí eu comecei a ter insônia, mas daqui a pouco eu comecei a ter um humor diminuído, uma falta de motivação, uma falta de energia. Irritação, eu começo a ter isso. Questões cardio e cérebrovasculares. Tem inúmeras publicações mostrando, né, que a insônia vai interferir num eixo que a gente tem, que gera cortisol, que é o nosso corticoide endógeno, que aumenta a descarga de adrenalina, porque age numa rede que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, eu aumento a descarga de adrenalina. E isso vai, no final das contas, aumentar o quê? A pressão arterial. Então, a gente passa a ter uma tensão dentro do vaso maior. E isso pode gerar o quê? Arritmia cardíaca, doença coronariana, infarto do miocárdio. Acabou de sair agora no Neurology, que é uma revista médica da neurologia muito conceituada, que insônia aumenta em quase 3 vezes a chance de AVC, que é derrame, de acidente vascular cerebral. Só o fato de você não dormir aumenta essa chance, né? Quando a gente associa isso a parar de respirar, que é a segunda, você lembra do pilar? Segundo pilar, apneia do sono. 30% da população brasileira para de respirar dormindo. E aí eu tenho a apneia com insônia associada. Isso aumenta em quase 5 vezes a chance de derrame. E aí, derrame é agudo. Aí eu vou procurar o médico quando eu já tenho um AVC. E aí eu já estou mutilada, eu já tenho uma sequela, eu já vou ter um comprometimento para o resto da minha vida. Outra questão que foi falado muito na pandemia é a questão imunológica. Então, dormir pouco, dormir mal, ter insônia, altera o sistema imune, que durante o sono profundo a gente produz algumas interleucinas, algumas substâncias que vão agir na cascata imunológica. E aí eu diminuo a minha imunidade. Maior chance de infecção, maior chance de desenvolver uma célula neoplásica, uma célula cancerígena. Um estudo muito interessante mostra que a vacina não pega se você tomou a vacina e naquela noite você dormiu mal. Então, olha que situação. Eu preciso do meu sistema imune funcionando naquela noite que eu me vacinei para que eu tenha anticorpos suficientes contra aquele germe, aquele agente que eu coloquei na vacina ali. Então, assim, de grande porte, a gente tem todas essas vias que estarão comprometidas em médio e longo prazo. Puxando até sardinha também para a neurologia, né? Tem muitos estudos, eu tenho estudado muito isso. A demência.
né? A gente sabe que o maior fator de risco para ir perdendo a memória é a idade. Ponto. As pessoas se preocupam muito com a questão genética. Eu tive meu pai, minha mãe, tem demência, eu vou ter demência. A gente sabe que 10% da população geneticamente terá essa herança e porque eu tenho na família, eu terei. A outra chance, a outra prevalência é estar vivendo mais. Por isso é que a demência aparece. Sim. Agora, os estudos mostram que ter insônia gera atrofia e diminuição do hipocampo, que é a área da memória recente. Então, se eu, em longo prazo, durmo pouco e durmo mal, e estou vivendo mais, e se ainda eu estou tomando um remedinho que tira ainda, que piora, aí pronto, né? Aí eu vou necessariamente... O risco muito maior dos quadros de demência. De ter demência. Felipe, isso tudo que a André está contando para a gente mostra o quanto o sono é um dos pilares centrais, né, da nossa saúde. A gente fala de atividade física, a gente fala de alimentação, a gente fala de manejo de estresse, mas o sono aparece, então, assim, como um dos pilares básicos, né, da nossa saúde, né? Com certeza. A Associação Americana de Cardiologia tem um programa que um dos pilares realmente é sono, o sono de qualidade. O outro é mobilidade. A gente tem visto várias campanhas para aumentar a atividade física e tudo mais. E a gente sabe que o sono tem um papel influência importante nisso. Por exemplo, na saciedade. Quando você dorme menos, você diminui a sua saciedade, você busca mais alimento, você tem alteração da resistência insulínica, você tem obesidade relacionada. E aí entra no ciclo de piorar a pressão arterial e tudo mais. Então, o sono realmente é um papel fundamental na recuperação da pessoa e na melhora da sua qualidade de vida. Bom, sono, né, a gente está vendo que é um pano de fundo para uma série de questões, né? Como é importante a gente dormir bem e como isso, né, se relaciona com todos esses pilares básicos da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e bem-estar. E aí eu queria saber o seguinte, né? Visto essa questão do sono, a gente pode pensar em alternativas para a gente melhorar essa situação. Antes da gente pensar em tratamento farmacológico, em tratamentos com remédios, Andréia, o que a gente pode fazer, né, antes de pensar no remédio para melhorar a qualidade de sono do indivíduo? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes, se a gente já age inicialmente e dessa maneira não medicamentosa, a gente pode não cronificar a insônia. E aí, do tratamento não medicamentoso, o guarda-chuva geral chama-se terapia cognitivo, quer dizer, age na mente, age nos nossos pensamentos, etc. Comportamental para a insônia. A sigla é TCCI. Isso é o padrão ouro, é o melhor tratamento, é o principal, é o primeiro. Dentro deste guarda-chuva, o primeiro chama-se higiene do sono. O que é higiene do sono? Né? Tomar banho ali? Higiene do sono são as recomendações, as dicas que a gente tem que utilizar e que muitas vezes todos que estão nos ouvindo já escutaram falar, já leram em alguma revista popular, mas não valorizam como deve ser valorizado. E nós batemos nessa tecla quando a gente está ali no consultório, na frente, olha só, é uma parceria, eu estou fazendo a minha parte, eu preciso que você faça a sua. E começar mudando comportamento, mudando hábito. E que é muito difícil mudar hábito. As pessoas querem um remedinho para dormir e um remedinho para acordar e viver o dia. Mudar comportamento é difícil demais. Mas se a gente começar, primeiro a tentar se respeitar. Se eu puder me respeitar, quer dizer, eu sou vespertino, gostaria de acordar às 10 horas da manhã. Posso? A primeira questão, né? Né? Eu posso ajustar o meu horário para isso? Eu posso ajustar a minha faculdade para isso? Não posso. Ok, então vamos ajustar essa janela de sono. Janela de sono é horário que eu vou deitar e horário que eu vou levantar. E isso não serve apenas para terça a quinta, segunda a quinta. Sexta-feira já começa.
Ah, eu quero tomar um chopp, eu quero sair com meus amigos, eu vou viajar, e aí eu já vou mudar esse horário, já vou acordar num outro horário. Quando chega domingo à noite, o que acontece? Não dorme. A pior noite da semana É o domingo, é o né? domingo. Por quê? Porque a pessoa veio de um final de semana que ela deu uma relaxada, que ela mudou esta janela de sono e ela começa a questão cognitiva. Minha semana, o que eu tenho que fazer, minhas preocupações, vou voltar tudo, etc. E aí não dorme. E aí começa a semana devendo Mal, né? sono. Então tá tudo contra a corrente. Então vamos respeitar horário de deitar, horário de levantar, de domingo a domingo, inicialmente. Principalmente se eu tenho problema de sono. Se eu tenho problema de sono, a gente tem que entender que eu preciso respeitar isso. Uma outra questão muito importante é o horário de dormir. Esse horário de dormir, eu tenho que entender, muitas vezes a gente bota o despertador para acordar. Será que eu não poderia botar um despertador 1 hora antes do horário de dormir? Se eu vou deitar às 11, 10 horas da noite, toco o despertador, opa, eu tenho 1 hora para desacelerar, porque eu vou dormir. O nosso cérebro não passa de quinta para primeira. Né? A gente tem que ir diminuindo e botando o neurotransmissor de sono e diminuindo as ondas elétricas cerebrais, os batimentos cardíacos. Isso tudo é essa entrega ao sono. Então, telas, né? A gente vai falar sobre isso também. Tela hoje também é um grande monstro, um grande problema, não só para os adultos. Hoje, as crianças são um grande problema. Quando a gente vai para congresso de psiquiatria, congresso de pediatria, hoje é um grande problema. As crianças e os adolescentes que já têm biologicamente um atraso de sono biológico, ele ainda está com a tela. O que é a tela? A tela é luz. Luz, na nossa retina, a gente tem um relé ali que vai dizer para o nosso cérebro: Fica acordado. Fica acordado, tá de dia. Ou tá escuro, é noite. Vamos produzir o nosso hormônio do sono, que todos sabem, né? A melatonina, que a gente depois deve falar sobre ela. É noite, melatonina produz, porque daqui a pouco nós vamos começar a dormir. Sinaliza, né? Sinaliza, é um grande sinalizador, exatamente. E o sol é o sincronizador do dia. Aí se eu boto a luz, e a luz na frequência de onda de luz azul, que são a das telas, vai diretamente para a retina, acorda, fica acordado. Fora o fator motivacional. O que está dizendo ali, o que tem ali. O que meu amigo escreveu. O que meu amigo escreveu, quem que está na rede social, quem é que está conectado. Então, gente, celular, 1 hora antes do horário de dormir, a gente se despede dele. A gente precisa carregar a bateria. A gente não bota ele para carregar, para funcionar no dia seguinte. A gente também tem que se carregar para o dia seguinte. Então, 1 hora antes, a gente precisa disso. E aí, acordamos de manhã. Luz. Precisamos de luz, né? Na pandemia, a gente ficou no cinza. A gente não tomava sol e a gente também ficava na tela. Então, o nosso cérebro não sabia, é dia ou é noite, tá de dia ou tá de noite. Bugou. Então, tomar sol, exercício físico, obrigação. A gente não foi feito para ficar sentado 8, 10, mais do que isso, né? Atrás de uma mesa. A gente precisa fazer exercício. Fazer exercício físico vai me ajudar no sono. Pelo menos 3 horas antes de dormir é o horário máximo. O ideal pela manhã, mas não podendo, que se faça à tardinha também. Uma outra questão que é um vício do brasileiro são os cafeinados, né? A gente adora uma cafeína. A cafeína, ela tem benefício, né? Ela não é contraindicada. Quem tem insônia pode tomar café, porque eu já tenho pacientes que chegam no consultório porque já leram em algum lugar: doutora, eu já tirei cafeína da minha vida. Não, a gente sabe que a meia-vida da cafeína tem 6 horas, em média. Então, até 6 horas antes do horário de deitar, eu posso ingerir o cafezinho, o mate, as colas, o chocolate. A gente pode lançar mão dessa cafeína até 6 horas antes.
Café funciona para mim, não funciona para o outro. Sim, existe uma questão de sensibilidade, né? Tem aquela pessoa que janta copiosamente, toma café, tem uma DR antes e vai de dormir na boa. Dorme, que é uma beleza, mas ele vai ter outro problema, não tenha dúvida que o coração vai falhar, que ele vai ter... Mas essa pessoa não tem insônia, mas para quem tem insônia, a cafeína pode ser um problema negativo. Então, até 3, 4 horas da tarde, depois não mais, né? Quando a gente vai para a cama, muitas vezes é o momento que a gente está sozinho com a gente. Então, é o momento que a cabeça começa a funcionar. Aí isso chama-se ruminação. Então, a gente começa a pensar, ai, gente, não liguei para minha mãe. Ai, meu Deus, meu filho está indo mal na escola. Ai, meu chefe me cobrou essa meta. Ai, gente, eu tenho que pagar tanta conta amanhã. Então, o que você tem que fazer? Se você ficar, não posso esquecer. Ai, tenho isso. Eu estou falando pro meu cérebro o quê? Fica ligado. Fica ligado. Lembra. Então, vamos usar o bloquinho do esquecimento, o bloquinho das anotações. Esse não é o celular, porque o celular eu já vou anotar, mas já vou olhar, não é o celular. Então, usar o bloquinho. Ligar para a mãe, pagar a conta, ir na escola. E aí, no momento em que eu coloco ali, já está registrado, eu posso esquecer e eu vou desacelerar. E isso vai me ajudar no sono. Sim. E uma outra dica da higiene do sono, que aí o médico precisa ensinar um pouco mais, porque é difícil entender isso. Não dormiu, acordou de madrugada, tentou dormir, fez xixi, voltou, tomou água, tentou dormir, não dormiu, saia da cama. Isso é importante, né? Essa quebra, né? Para não ficar ruminando na cama, Você vai aumentar a ansiedade e vai dificultar mais ainda a promoção do sono. Sair, essa restrição do leito é uma situação que as pessoas não, doutora, eu fico quietinha ali contando carneirinhos, doutora. Para tentar dormir, porque se eu me mexer, aí é que eu não vou dormir mesmo. Não, saia da cama. É lógico que eu não quero que você vá faxinar a casa, nem que você vá olhar o episódio da sua série que você está... Não é isso, não é aumentar o alerta. Faça uma atividade monótona, espere novamente essa promoção do sono para ir tentar dormir novamente. Nessa parte também é muito interessante a dica de técnica de relaxamento. Né? Eu gosto muito de uma que você deita e vai contraindo primeiro os pés, depois as pernas, vai passando por cada grupo muscular do seu corpo. Isso vai trazendo um relaxamento, te ajuda a induzir o sono também. Talvez assim, baixar um pouco essa energia que você tem, né? Focar no teu corpo, né? E aí as estratégias, né? São várias, e essa de relaxamento é uma boa ideia mesmo. Agora, fiz tudo isso, Andréa. Fiz a higiene do sono, cumpri as minhas metas, mesmo assim continuo com dificuldade para dormir. A gente tem recursos farmacológicos hoje, né? Você consegue dar uma pincelada para a gente em quais são as principais classes de medicamento, qual é a melhor indicação, né? Tem gente que tende, vou pegar o remedinho da tia, da sogra, do amigo, porque funcionou para ele, né? Essa questão do tratamento clínico, como funciona, é individualizado, existe um remédio específico para cada tipo de insônia? Isso. Conta pra gente. Então, a gente tem algumas classes farmacológicas, classes de medicações. Uma classe são os indutores de sono, que vão passar por receptores que a gente chama de benzodiazepínicos, o próprio receptor do tranquilizante. Só que os indutores, eles são seletivos. Diferente do tarja preta, que age em todo o receptor benzodiazepínico, o hipnótico, o indutor, ele é seletivo. Então, essa é uma classe que a gente pode pensar em lançar mão. Segunda classe que nós não temos no Brasil é o contrário. Eu vou antagonizar, eu vou inibir receptores de alerta. Então, a gente tem essa classe que ainda não temos no Brasil, mas lá fora já é uma possibilidade terapêutica.
A gente tem uma outra classe que age aonde? Na melatonina. Eu não falei que a melatonina é o neurohormônio do sono e que a gente produz endogenamente para avisar as células. É noite, daqui a pouco a gente vai dormir. Então, a gente tem essa classe de medicações que estimulam esse receptor de melatonina para induzir o sono. A própria melatonina, ela não é hipnótica, ela não induz o sono. Então, as pessoas, muitos chegam já no nosso consultório, já tomei sublingual, quilos, doses elevadíssimas, mas ela não é indutora do sono. Então, ela tem algumas finalidades específicas para o sono, para o idoso, para algumas crianças que têm alguns espectros, espectro autista, por exemplo. A melatonina pode nos ajudar. Fora isso, a melatonina é para ritmo. Aquele cara que acorda às 10 e tem que acordar às 7, sabe essa história? Então, ele ia dormir 1h da manhã, mas ele tem que dormir mais cedo, porque ele tem que acordar e bater o ponto lá no trabalho. Então, a gente tem que trazer esse sono para mais cedo. Ele não tem insônia. Ele dorme 2 porque é o relógio dele, biológico desse. Aí, a melatonina tem função, tem finalidade, mas não é para induzir o sono. E a quarta classe é de antidepressivos. A gente tem medicações para depressão, que não são sedativos e que são sedativos. Deste grupo sedativo, em doses muito mais baixas do que para tratar depressão, a gente pode também pensar nesse tratamento. Mas aí o tratamento, como é que eu vou escolher isso? É individualizando. Eu já fiz todo aquele histórico, defini todos aqueles tipos de insônia, né? Vi a expectativa do meu paciente, o que incomoda mais a ele, para a gente definir tratamento não medicamentoso, o que ele já fez, o que ele já tentou daquilo, quais são as técnicas que a gente vai acrescentar, técnicas de relaxamento, técnicas de restrição de sono no leito. Às vezes, a gente faz uma técnica que é uma intenção paradoxal. Olha que interessante. As pacientes são tão ansiosos com o sono que a gente fala para ele assim, não durma. Não vai dormir. Não precisa dormir. Tira essa preocupação da vida. Pronto, não durma. Fique lá no sofá, bota penumbra, bota a televisão ali, mas não durma. E aí, muitas vezes, ele chega pra gente, não é que eu dormi no sofá? Por quê? Porque diminuiu, tem que dormir, a hora tá passando, tô olhando pro relógio. Isso gera ansiedade. Então, a gente usa essas técnicas todas e depois a gente vai ver que medicações esse paciente poderia se beneficiar, por quanto tempo, em que dose, em que horário. Isso é muito importante, né, André? Esse tratamento individualizado, né? Que tipo de remédio pode beneficiar meu paciente nesse momento? Qual é o tempo de uso que ele vai fazer? Qual é a dose? Com isso, você consegue atender muito melhor e reduzir riscos, né? Riscos de dependência e por aí vai, né? Então, esse tratamento individualizado é muito importante, né? Muito importante, né? Importante lembrar, a Biolab tem um programa que chama Bom Sono, né? Então, o médico prescreve o remédio e o paciente, né, vai à farmácia e consegue um desconto especial, né, para iniciar o tratamento, seguir o tratamento, sempre, né, como a Andrea disse, muito importante, sob orientação do médico, né. Mudando um pouquinho de assunto, a gente muitas vezes, Felipe, a gente ouve pessoas falando nessa tentativa de melhorar o sono, melhorar a ansiedade, de procurar derivados da cannabis, né, para conseguir dormir e tal. Antes da gente falar um pouco dessa associação, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que é a medicina endocannabinoide? Ela é baseada no quê? Né, por que a gente tem pensado, tem visto o uso de canabidiol para algumas questões de saúde? Na verdade, a cannabis como medicina, ela retornou tem pouco tempo, mas ela é bem antiga, de 2700, antes de Cristo, o primeiro relato. Né? Sempre utilizado como hipnótico, sedativo ou para tratamento de dor, processos inflamatórios. Com a descoberta do sistema endocannabinoide, que a gente está produzindo isso agora, mudou um pouco a visão recente em relação à medicina canábica, e isso tem aumentado de forma importante o número de estudos. Com certeza a gente precisa de mais estudos. Antes de vir para cá eu fiz uma revisão, por exemplo, relacionada a sono. A gente tem pouco mais de 250 estudos relacionados a sono.
com padrão já de qualidade interessante, com duplo cego randomizado, meta-análises. Então, a gente já tem algum indício de que possa ajudar também na questão do sono. O que a gente tem hoje, principalmente, é relacionado às comorbidades, ao tratamento da dor, à da ansiedade. E isso, como a doutora Andréa falou de forma brilhante aqui antes, isso atrapalha a sua qualidade do sono. Isso está tudo muito relacionado, né? O que é interessante entender? Hoje, o sistema endocannabinoide ele é visto como um sistema de homeostase. Ele serve para regularizar outros sistemas. E isso parece uma panaceia, parece que trata tudo. Infelizmente não trata tudo, mas existe uma grande possibilidade de auxílio em grandes patologias. Muito bem documentado, por exemplo, o tratamento da epilepsia. Né? No uso do paciente com dor crônica tem ótimo resultado. Então, existem algumas patologias que já têm uma definição muito importante. Por exemplo, para o autismo, em Israel já é medicação de primeira linha. Então, os estudos estão acontecendo de uma forma bastante acelerada e isso vai mudar uma visão que a gente tem dessa estratégia. E é importante a gente entender que o uso medicinal não tem nada a ver com o uso recreativo. Né? Quando a gente está falando de uso medicinal, a principal molécula que a gente usa é o CBD, que não tem efeito psicoativo. O efeito psicoativo é do THC. E mesmo as formulações que apresentam a concentração de THC, e normalmente são concentrações baixas, a gente consegue inibir esse efeito psicoativo indesejado. Felipe, então assim, para o pessoal entender a cannabis, né? Ela tem uma série de substâncias, de moléculas, né? Você falou de duas bem importantes, né? O canabidiol e o THC, né? Hoje, a gente tem no mercado, o indivíduo pode ir na farmácia e comprar um extrato de canabidiol, isso está autorizado. Como que está a regulamentação disso no Brasil hoje? A Anvisa ela tem uma regulamentação muito rígida em cima de tudo isso. A gente já tem mais de 19 produtos na farmácia. Então, você consegue, dependendo da concentração do THC, é uma receita ou outra, né? A azul ou a amarela. Mas você consegue, em qualquer farmácia do Brasil hoje, comprar um extrato, tanto do CBD isolado, como das formulações full espectro, que usa a planta por completo, com uma concentração de THC baixa. Né? E aí, essas recomendações, enfim, esse extrato que hoje está vendo nas farmácias, tal, os médicos, os especialistas em medicina endocannabinoide têm usado para que tipo de patologia? Você falou um pouquinho de epilepsia, você falou um pouquinho de autismo, você falou de ansiedade, de dor, melhora de apetite, acho que em paciente que está que tá em tratamentos, por exemplo, quimioterápicos, pode ter muita náusea. Como que está hoje essa questão, Felipe? A gente tem muito estudo interessante. Por exemplo, o grupo de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, publicou um controle de ansiedade para, por exemplo, uma palestra em público em que você usaria uma concentração em torno de 300 a 400 miligramas de CBD isolado uma hora antes da apresentação, que melhora do desempenho. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em relação ao sono, CBD em dose baixa, a gente sabe que ele é estimulante. Ele te deixaria mais acordado. Mas uma dose no isolado acima de 160 miligramas, ele já teoricamente aumentaria o tempo, diminuiria o tempo de latência do sono, que é esse tempo que você leva para dormir de forma efetiva, e diminui o número de despertares à noite. Aí a gente tem que levar em consideração também, por exemplo, o paciente que é diabético ou o idoso que acorda várias vezes à noite para ir no banheiro. Isso também já é uma complicação. Mas a melhoria do número de despertares ficou bem documentado no estudo. Felipe, da mesma forma que a André estava falando um pouquinho da questão dos abusos, dos exageros, né? Da prescrição médica que é feita, mas que muitas vezes não é seguida em relação a diversos tipos de medicamento. Como que fica essa questão com o canabidiol, os derivados de cannabis? Como que você tem sentido isso? Isso é uma preocupação grande no consultório de todo mundo que trata com a medicina canábica. Acontece que as formulações que a gente tem na maioria da vez na farmácia hoje, que são acima de 20, 25:1 da relação CBD-THC, dificilmente você vai ter o efeito psicoativo indesejado. Então ele pode... acaba utilizando às vezes mais, um pouco menos, mas não em relação a ter o mesmo efeito do uso recreativo, isso tá longe de poder acontecer. André, como que você está vendo essa evolução da medicina endocannabinoide, essas linhas de pesquisa toda? Como que você tem sentido essa evolução?
Eu acho que ela é promissora. Eu acho que a gente ter mais um sistema, como eu falei, falei das 4 classes. A gente ter 5ª, 6ª classe para tratamento dos transtornos do sono, insônia e outros transtornos, é muito bom para o médico, né? O médico quer ter a possibilidade de, individualizando, ter aquela substância que para aquele paciente vai funcionar muito bem. Tem uma meta-análise grande, com 5.000 pacientes. Meta-análise é interessante de explicar, né? Para o pessoal, verdade. O que é uma meta-análise? Meta-análise é você pegar vários estudos de vários lugares, juntar o que é similar e, com isso, aumentar o número e com isso, aumentar a estatística. Funciona, não funciona, tem esse efeito colateral, não tem e tal. Então, conseguiu-se pegar um número com 5.000 pacientes para avaliar o uso, e aí várias formulações, né, tentaram ajustar um pouquinho para isso, em vários problemas de saúde, aí não apenas no sono. E aí viu-se que o CBD com THC, os dois componentes juntos, melhoraram a queixa de insônia nos pacientes com outros problemas de saúde que não câncer. Então, isso já nos define que é recomendado? Ainda não. Mas é promissor? Eu costumo comparar nas minhas aulas o CBD com a morfina. Né? A gente tem o ópio lá da Idade Média, que se transformou num substrato médico que é utilizado até hoje, né, nas todo, anestesias, né? E que já virou um remedinho de farmácia para dor. Né? E aí, o que vai acontecer? Então, a gente tem o cannabis, a gente tem a espécie ali, a planta, isso já temos, né, alguns extratos, temos 500 já separados. Daqui a pouco, a gente vai ter o remedinho separado para cada coisa. Da mesma maneira que para a epilepsia já está consolidado, a epilepsia de difícil controle, está consolidado a prescrição, né? E os pacientes melhoram muito, controlam muito a crise. Para dor, eu acho que vias de recomendação mesmo, né? Alguns tipos de dor, pacientes terminais, tudo já está... Agora, para sono, a gente vê resposta, a gente vê que o paciente responde, a gente vê relato de caso, a gente vê questionários ali, mas essa formulação, né, é mais disso ou mais daquilo, né? Mais dose de CBD, baixa dose de THC, é o que está se mostrando mais eficaz para a insônia. Bacana. Pessoal, o assunto é extenso, a gente podia passar dias aqui falando de sono, mas eu queria um recadinho final de cada um de vocês. Vou começar com a doutora Andréia, em relação a essa questão de sono e o que a gente pode fazer, né, para a gente melhorar, né, a nossa relação com o nosso sono. Eu acho que todos deveriam se fazer a pergunta: como está o meu sono? Eu durmo bem? Será que as queixas que eu tenho durante o dia, que eu reclamo de dor de cabeça, de mau humor, de dor, será que isso tem a ver com um sono ruim? E se isso tem a ver, buscar ajuda. Por isso mesmo, a gente tem inúmeras campanhas para a população. Todo mês de março é um mês do sono, e a gente tem no Brasil sempre a Semana do Sono. Né? A World Sleep Society tem o Dia Mundial do Sono, que no mundo inteiro está se falando, se dando aula, distribuindo cartilha, exatamente para enfatizar a importância do sono para a sua saúde, para a sua vida, né? Para os próximos 10 anos, 20 anos da sua vida. Se você não dorme bem hoje, necessariamente você vai ter problema lá na frente. Obrigado, Andréia. E Felipe, teus recadinhos finais aí em relação ao sono, em todas as questões que você abordou aqui com a gente hoje. Eu acho que a principal mudança, e ela tem que ser, não é de hoje para amanhã, ela é progressiva, é na mudança dos hábitos de vida. Isso é fundamental. E entender que o tratamento tem que ser individualizado.
Então, não adianta, como a doutora falou, pegar o remédio da vizinha, do marido. Não, o tratamento é individualizado. Você tem que entender a sua causa do seu distúrbio. Você tem que entender se isso é primário ou se é secundário e tratar as duas causas. Entendeu? Então, entender a sua necessidade, entender, mudar os seus hábitos de vida, isso é fundamental para uma melhoria na qualidade do sono e na melhoria da saúde. Dr. Felipe Ribeiro, muito obrigado. Dr. André Bacelar, muito obrigado. Bom, pessoal, vocês sabem que o tema é muito extenso, né? A gente podia passar dias aqui falando de sono. Espero que vocês tenham aproveitado as informações, né? Lembrando, né, que o sono é uma questão central na vida de todos nós, é um dos principais pilares da nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida, e ele interfere, né, ou pode interferir em questões centrais também cruciais, né, da nossa longevidade, do nosso envelhecer bem, né? A questão da saúde do coração, da saúde mental, da nossa mobilidade, como é importante, né, a gente estar de olho no sono. Bom, espero que vocês tenham curtido esse papo. Antes da gente se despedir, eu tenho um presentinho especial para a doutora Andréa. Opa! Olha que cérebro! Um kit lindo. aqui da Biolab, ó. Que cérebro lindo. é esse? Mas, Felipe, a gente também tem presente, ó. Um kit para você. Muito obrigado. Opa, que legal. Muito legal, obrigada. gente. Vocês foram super importantes aqui no nosso papo hoje. Informações, né, muito claras. E espero que você em casa tenha curtido, tenha gostado. E se curtiu, se gostou, acompanhe tudo que está acontecendo nas redes sociais e nos canais da Biolab. E a gente volta logo, logo, cheio de novidades para vocês. Valeu e até a próxima.